Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar agora para vocês a aula prática de estatística no Excel, tá? A ideia de gravar essa aula, como eu falei para vocês em sala de aula, é para que vocês comecem a aplicar mesmo a estatística, que é a forma que a gente aplica no dia a dia, né? No trabalho da gente e também quem trabalha com pesquisa. Logicamente a gente não faz nada disso na mão. Eu decidi fazer essa primeira aula só no Excel, que é um programa básico que todo mundo tem no computador, é gratuito e a gente consegue fazer muita coisa prática só com Excel. Nessa aula eu vou mostrar para vocês várias aplicações, vou mandar o arquivo de dados que eu estou trabalhando aqui e o meu conselho é, conforme eu for fazendo aqui no vídeo, vocês vão fazendo daí acompanhando a aula com o mesmo arquivo de dados. E aí depois eu vou pedir para que vocês façam essas mesmas análises, mas com um novo arquivo de dados, aí vocês farão sozinhos, mas serão as mesmas análises, e eu vou precisar que vocês me enviem depois em e-mail, num PDF, com um trabalho com essas análises feitas, né, que é o que realmente, o que a gente aplica no nosso dia a dia, né? A gente precisa dos resultados e o que aqueles resultados eles significam, e é o que eu espero que vocês me enviem nesse trabalho, tá bom? Do arquivo de dados que vai ser o exercício. Então, meu primeiro conselho aí é abra o Excel, com o arquivo de dados que eu enviei para vocês no e-mail e vamos acompanhar a aula, tá bom? Pessoal, a ideia é que eu seja o mais breve possível, rápida, porque eu entendo que vocês têm esse vídeo aí em mãos, vocês podem pausar, voltar, assistir quantas vezes quiserem, então não precisa ser muito lenta, né? Vocês conseguem voltar porque é uma aula gravada. Mas vamos lá. O primeiro passo que vocês vão fazer para poder fazer essas análises é abrir aqui já no Excel, na planilha que você está com interesse de analisar os seus dados. Aqui eu trouxe como exemplo, seriam notas da turma A e da turma B, tá? Isso aqui são notas fictícias, não são notas reais, tá? Se vocês observarem aqui, a gente tem 22 notas para cada uma das turmas e a gente vai fazer umas análises simples. Primeiro passo, a gente precisa colocar um plugin de análise estatística que não fica automático aqui no Excel. Então, vocês vão vir aqui em arquivos, opções ou mais opções, vai depender de como que é o Excel de vocês. O meu aqui eu tenho que vir em opções, vocês vão ter que achar isso daí. Se tiver mais aqui, vocês clicam nesse mais e acham opções até abrir esse local aqui, tá? Quando abrir, vocês vão vir aqui em suplementos. Nesses suplementos, mentira, vocês podem vir aqui embaixo, ó. Suplementos do Excel, não precisa vir aqui não, tá? Já vem nesses opções, suplementos do Excel aqui embaixo e apertem Ir. Pronto, vai abrir essa abinha. Vocês precisam de clicar nessa aqui, ó, ferramentas de análises. A minha já tem, mas a de vocês certamente não está, porque não vem automático no Excel. É só selecionar e apertar OK, tá? Feito isso, quando vocês vierem aqui em dados, nessa parte de cima, vai aparecer essa opção aqui de análise de dados. Clicando nessa opção, a gente consegue fazer um monte de análise aqui automática pelo Excel, tá? A gente tem aqui, ó, análise de variância, tá? Fator único, fator duplo com repetição, sem repetição, correlação, covariância, estatística descritiva, enfim, um monte de análises aqui. Então, vou começar pelo mais simples, que é a estatística descritiva, tá bom? Apertar aqui em OK. E aí, o que ele pede aqui pra gente? Um intervalo de entrada. Esse intervalo de entrada aqui, a gente vai clicar na setinha e vai selecionar. Eu vou começar só pela turma A, tá? Vou fazer tudo separado. A gente vem aqui, seleciona a turma A, vem na setinha. Rótulos na primeira linha. Eu vou marcar esse rótulos aqui, porque isso aqui indica que na primeira linha não tem número. Seria o título, né? Que aqui tá escrito A, que é da turma A. Então, se você selecionou aí esse
esse primeiro local ali, você vai ter que selecionar esse rótulo indicando para ele que não tem número, tá? Esse intervalo de saída aqui, eu vou selecionar, é uma cédula branca qualquer, que é onde vai sair os meus resultados, né? Minha saída. E vou selecionar aqui também o resumo estatístico, que vai ser o resumo dos meus resultados. Eu preciso ver tudo, né? Tô a fim de ver tudo, senão não teria por que analisar. Pronto, agora é só apertar em OK. Aí ele vai pensar um pouquinho. Pode ser que o de vocês demore um pouco mais, porque acabou de baixar ali essa função. E aqui já tem um monte de resultado, né, pessoal? Eu gosto de selecionar aqui, ó, e colocar tudo para no máximo 2 casas após a vírgula. Ó. Pronto. Para não ficar esses números enormes, que não justifica, né? Eles só mais confundem. Ficou bom. Vou fazer também para a turma B, depois a gente analisa tudo, né? Agora é um pouco mais rápido. Então vamos lá. Dados, análise de dados, estatística descritiva, OK. Agora eu vou selecionar um novo intervalo de entrada. Aqui. Rótulo já está marcado. Um novo intervalo de saída, porque eu não quero que saia em cima do outro. Resumo estatístico, OK. Pronto, aqui eu já tenho dos 2 locais, tá? Das 2 turmas. E vou colocar aqui 2 casas após a vírgula para facilitar, tá? Pessoal, o que eu espero de vocês, né? Que vocês consigam realmente fazer e analisar. Os resultados estão aqui. Então, toda aquela parte matemática que a gente faz na sala de aula de cálculo, vocês não precisarão fazer mais, né? Aqui para esse nosso conjunto de dados. Mas eu preciso que vocês tenham a base de saber interpretar e escrever. Então, vamos lá comparar. Ó, a média. A média é muito diferente entre a turma A e a turma B? Não, foi bem próxima, né? A gente tem aqui que o erro padrão da turma A é maior, de forma consequentemente, né, pessoal? Além do erro padrão ele ser maior aqui, o nosso desvio padrão e a nossa variância também é maior, o que indica que os nossos dados aqui na turma A, eles estão mais dispersos, né? Concordam? A gente também pode evidenciar isso, ó, aqui nesse intervalo. O que é esse intervalo? Esse intervalo é a amplitude, né? Que é o valor máximo menos o mínimo. Então, se a gente subtrair aqui o máximo menos o mínimo, a gente tem a amplitude, né? Então, aqui na turma A, a gente vê que a amplitude ela é maior, bem maior, inclusive, que da turma B. Então, isso aí já indica pra gente também que o nosso desvio padrão da turma A também será maior, né? O que mais tem aqui de interessante? Esse modo aqui é a moda. A moda não vai ser muito interessante, que seria aquela nota que mais aparece, né? Não considero algo tão interessante aqui pra gente, tá? Mediana. A mediana aqui vai me indicar o que é a mediana? É o valor central. Então, a gente sabe que metade das notas da turma tá acima de 85, metade tá abaixo. E da turma B, metade tá acima de 82,5 e metade tá abaixo, né? Aqui temos a soma de todas as notas, contagem é o N. Acho que eu já falei de tudo que seria importante. Essa curtose aqui e essa assimetria tá relacionado a se a gente tem uma curva no sinal negativo ou positivo, né? É mais relacionado à curva, vocês não precisam se aprofundar nisso daqui, tá? Então, o que eu vou querer de vocês? Eu vou passar lá um conjunto de dados, quero que vocês escrevam em palavras, olha, a turma A teve uma média tal, um erro padrão tal, descreve isso em palavras, fala, ó, a turma A apresentou um maior desvio padrão, portanto, né, os dados eles estão um pouco mais dispersos. Só isso, tá? Eu quero que vocês interpretem esses dados aqui. Então, é isso que eu preciso de vocês nessa parte de estatística descritiva. Só que, obviamente, vocês não vão fazer para esses dados, né? Vai ser para o novo conjunto de dados.
beleza? O que mais que a gente pode fazer por aqui? Eu acho que com esses dados aqui a gente pode fazer também um histograma. Então eu vou aqui nos dados, análise de dados, fazer um histograma para cada um desses, tá? Ok. Intervalo de entrada, agora vocês já entenderam o padrão, não tem mais segredo, tá? Histograma. Vou fazer primeiro aqui o da turma A, vamos fazer separado. Rótulos, selecionei rótulos na primeira linha. O intervalo, vou deixar esse aqui embaixo, vou clicar numa cédula branca. E resultado gráfico, vou precisar dele. Só isso que eu vou precisar nesse primeiro momento, apertem OK. O que a gente tem aqui, ó? Para essa turma A, ele já me produziu esse histograma. Só que os intervalos... Primeiro que esse histograma tá bem feio, né? Vocês vão concordar comigo. Eu tenho aqui, ó, que esses intervalos, eles não são bons intervalos, né? 48, 61, 74, 87 e mais de 87. Então, eu consigo melhorar isso daqui. O que eu faço? Eu venho aqui, copio, colo esses intervalos aqui embaixo e vou editar em valores que seriam mais interessantes. Então, eu acho que é melhor a gente colocar menor que 50, entre 50 e 60. Vamos colocar aqui intervalos com números que são mais interessantes, né? 80 e vou colocar 90 e 100. Certo. Agora a gente consegue fazer uma análise de um histograma, né? Produzir um novo gráfico com intervalos que sejam melhores. Então a gente vai em análise de dados, histograma OK, já está selecionado lá, só que agora eu tenho um intervalo do bloco, eu vou indicar quais são os intervalos. Para eu indicar esses intervalos aqui, é interessante que eu faça a primeira análise, veja o que tem, porque vocês concordam comigo que se eu colocasse aqui os intervalos de 30, 20, não ia aparecer nada. Então, o mais interessante aqui seria mesmo abaixo de 50, que eu sei que tem, né? E depois 60, 70, dali pra cima. Tá, desculpa. Aqui eu indiquei o intervalo do bloco. Intervalo de saída, vou colocar em outro lugar aqui para poder não ficar em cima. Resultado gráfico, OK. Pronto. Ele me indicou um novo histograma, agora eu diria até mais interessante, tá? Mas o que a gente tem aqui que dá para melhorar mais? As notas só vão até 100, só que não tem mais, né, depois de 100. Então, para que a gente possa excluir essa parte aqui, ó, do histograma, deixa eu passar pra cá, eu vou tirar meu vídeo para não ficar em cima aí de vocês. Pronto. Não atrapalhar. Tá, aí aqui, como que eu posso melhorar, né, esse histograma meu? Eu seleciono aqui essas cédulas, venho com o botão direito do mouse, excluo. Pronto, excluí, ó, tanto que já melhorou. Só que 50, 60, 70, 80, 90 e 100 também não me diz grande coisa. Aqui o melhor é que eu coloque menor que 100, né? Menor que 50. Aqui é entre 50 e 60, só para que a gente possa melhorar aqui esses intervalos. Vocês estão vendo que agora quando eu adiciono aqui, ó, ele muda direto aqui no histograma. Então, entre 60 e 70, 70 e 80, 80 e 90, e aqui eu vou colocar maior que 90. Tá ótimo. Esse bloco aqui, ó, eu não preciso dele. Não vejo porquê da gente colocar bloco aqui. A gente poderia colocar a média das notas dos alunos,
Mas se eu colocar esse nome aqui em cima, já vai me indicar, né? Então eu vou apagar essa parte do bloco aqui, eu só tô selecionando e dando um delete. E aqui eu vou colocar aqui, ó, notas da turma A. Ah, ótimo. Aqui, frequência absoluta, né? Poderia ficar só frequência também, não tem problema. Esse frequência aqui do canto também não faz sentido ele ficar aqui, não precisa, né? Esse gráfico é um gráfico muito simples. Se a gente puder limpar o máximo que der, melhor. Pronto. Então a gente produz o histograma e depois a gente mexe nele aqui para melhorar. O que mais que vocês podem fazer, que eu até aconselho, tá? Aqui, se a gente vier, clica em cima do gráfico e vier aqui, ó, a gente consegue mudar o estilo, tá? E tem vários modelos. E aí vocês podem escolher o que vocês acharem melhor, né? Logicamente que para um trabalho, né, para um resumo, num congresso, a gente escolhe o mais clean possível. E se for uma apresentação, um PowerPoint, às vezes você pode pegar um mais colorido, para poder chamar mais atenção. Desse trabalho de vocês podem escolher o que vocês quiserem, tá? Eu não vou fazer exigência nenhuma, eu só quero que vocês mudem o modelo. E aí aqui, ó, eu vou escolher esse daqui e vou mudar essa cor. Eu não quero azul, vou querer amarelo, pronto. Tá aí o meu primeiro histograma. Então essa é a primeira parte do trabalho de vocês. Agora eu vou fazer para a turma B o histograma, a mesma coisa. Fazer um pouquinho mais rápido, que vocês já entenderam. Aqui, ó, se eu copiar e colar, eu já consigo colar isso aqui lá no meu Word para poder discutir os resultados, tá? Então vou fazer agora um histograma para turma B. Então eu vou vir análise de dados, histograma já está marcado. Vou selecionar agora a turma B. Pronto. Intervalo de blocos não vai ter. Não tem ainda. Rótulo já vou marcar. Meu intervalo de saída, vou clicar aqui embaixo. Resultado do gráfico, ok. Cadê? Saiu lá pra cima, ó. Que ele aqui. Ah! Selecionando coisa errada. É aqui. Espero que vocês não estejam escutando meu vizinho aqui, porque tá brigando. Bora lá. Tá aqui meu histograma. É possível a gente melhorar do mesmo jeito, né? Só que aqui o intervalo eu acho mais interessante colocar menor. Nem menor que 60 não precisa, porque menor que 60 não tem, né? Então a gente pode colocar... Ah, ou até pode, vamos ver qual foi a menor nota que tem. Tem um ali menor do que 62. Mas é o 62 é o menor. Então, eu vou colocar menor que 70, né? Então, eu vou colocar entre 70, 80, 90, 100. Vai ficar mais interessante. Então, essa é a escolha do meu gráfico, tá, pessoal? Isso aqui eu tô dando exemplo pra vocês verem que é muito subjetivo. Alguns de vocês poderiam querer fazer o de 65, por exemplo, né? Não tem problema. Ficaria certo da mesma forma, tá bom? Tá aqui, tô satisfeita com esse intervalo. Então, vou vir na análise dos dados, histograma, já tá selecionada lá a turma B. Vou selecionar agora o meu intervalo dos blocos. Aí eu vou ter que selecionar esse nome bloco aqui, ó, porque tá marcado o rótulo, tá? Como lá no intervalo de entrada eu selecionei aqui a partir do B, o outro eu também vou ter que selecionar um bloco, tá? Porque se eu selecionasse direto aqui do 70, aí ele reconheceria o 70 como um nome, não como número, entendeu? Então você tem que manter um padrão na hora de selecionar, você tem que ajudar o Excel a te ajudar, tá? Aqui o intervalo de saída, vou colocar de cá e ok. Ele tá jogando lá pra cima. Às vezes acontece isso, não tem problema. Vamos pular pra baixo de novo.
Pronto, tá aqui. O que a gente pode mexer aqui? Vamos excluir, porque esse mais aqui não faz sentido. Ótimo, já vou excluir essa frequência aqui. Já vou colocar... Aí tem que ser padrão, hein? Notas da turma B. Por que eu falo padrão? Vou fazer do mesmo padrão que eu fiz aqui o da turma A. Então, se eu escrevi notas da turma A, vai ser notas da turma B. Lá, turma, eu escrevi minúsculo, então vou escrever minúsculo aqui novamente. Ó, aqui eu escrevi o quê? Frequência absoluta. Então, vou manter a mesma coisa pra cá. Olha! Era só pra copiar e colar o outro negócio. Pronto, aqui. Vocês viram que teve um errinho aí meu, né? Desconsidera? Então tá aqui, frequência absoluta. Notas da turma B. Vou apagar esse bloco aqui. Ótimo. Pronto, agora aqui é menor que 70, entre 70 e 80, entre 80 e 90 e maior que 90. Aí vamos mexer aqui para deixar padrão, assim como o outro. Acho que eu escolhi esse aqui. E a cor amarela, né? Pronto, tá aí o gráfico da professora. Ou do lado a lado. Aqui vocês podem mexer do jeito que quiser ele. Pronto. Que na hora de selecionar eu puxei ele pra cima sem querer. Aí é só trazer mais pra baixo, tá? É questão na hora de carregar ele aqui. Mas é isso aí, pessoal. É só pra mostrar que vocês conseguem editar ele da forma que vocês quiserem, tá? Aqui eu teria que mexer pra poder deixar ele mais padrãozinho, que eu atrapalhei na formatação. Aí. Pronto. São meus gráficos aí da turma A e turma B. Esse é uma primeira análise que nós vamos fazer, tá? Que vocês precisam fazer. Tá bom, pessoal? O que mais que vocês podem fazer pensando nisso daqui, né? Então, aqui, na hora de colocar lá no trabalho de vocês vão colocar esses gráficos e aí da forma que vocês aprenderam lá em metodologia científica, né? Então, vai colocar aqui qual figura, né? Qual que é a figura 1, qual que é a figura 2, o nome dessa figura. E aí embaixo, na hora de discutir, de falar esses resultados, você vai discutir conforme a figura 1, conforme a figura 2, tá? Aqui nas notas da turma A, a gente percebe que tem uma grande quantidade de pessoas aqui, né? A maior quantidade de pessoas tirou notas entre 80 e 90, que é uma boa nota, depois maior do que 90, né? Muito bom. E poucas pessoas aqui, né? Menos pessoas tiraram notas, por exemplo, abaixo de 7, né? De 70. Mas pelo menos uma pessoa aqui tirou nota menor do que 50. Aí aqui é interessante também, na turma A, vocês viram aqui, ó, essa assimetria negativa significa que é assimétrico à esquerda, né? Realmente aqui é assimétrico à esquerda. A turma B também deu negativo essa assimetria, mas bem menorzinho o valor, né? Porque a assimetria aqui ela é bem menor do que se comparada à turma A. Olhando aqui também, ó, aí na hora de discutir a figura 1 da turma A e a figura 2 da turma B, eu consigo ver também nesse histograma o tanto que as notas da turma A aqui tem um desvio padrão maior, né? Até me indicando também essa assimetria desses dados bem maior, né? O tanto que eles estão mais dispersos do que comparado com a nota B, tá? E não é à toa também que aqui na nota da turma B eu tenho só abaixo de 70, né? Eu não tenho, praticamente lá, não tem nenhum dado com notas abaixo de 60. Enquanto na turma A eu tenho notas, inclusive, abaixo de 50. Então aqui dá muita discussão, tá? E eu vou deixar
com vocês, porque eu sei que vocês já têm conhecimento bastante para discutir sobre isso. A próxima análise, pessoal, ela é bem simples, tá? É a análise de correlação, a gente faz rapidinho aqui. Não faz sentido a gente ver correlação entre nota A e nota B? Existe correlação? Não, não faz sentido. A gente pode até achar uma correlação, né? Vocês lembram que a gente viu lá na sala que se a gente for pegar vários dados, a gente vai achar correlação entre vários e não necessariamente um tá ligado com o outro. São alunos diferentes, então não faz sentido nem a gente analisar essa correlação. Então eu trouxe um novo conjunto de dados, que aqui eu tenho 36 agrônomos, tá? Que analisou o salário deles e os anos de experiência, para ver se os anos de experiência eles inferem alguma coisa em relação ao salário, tá? Isso aqui são dados também fictícios, tá? Eu mesma que fui inventando aqui, então também não se apeguem a isso. Então a gente vai vir aqui em dados novamente, tá? Ó, em dados, análise de dados, correlação, ok. Vem aqui, ó, seleciona salários e anos de experiência. A gente tem que indicar o rótulo na primeira linha, porque eu selecionei tanto o salário quanto o anos de experiência. O intervalo de saída, vou indicar aqui, ó, uma cédula branca qualquer, para poder aparecer o meu resultado. E ok. Pronto, ele já me deu aqui a correlação. Aqui ele me deu a correlação entre salário e salário, e entre anos de experiência, que vai ser 1, obviamente, né? Correlação entre a variável com ela mesma é 1. O que me interessa é esse daqui, né? Que é entre salário e os anos de experiência. Colocar duas casas aqui após a vírgula. O que é que me indica a correlação, pessoal? Aqui é uma correlação que positiva, então quando um aumenta, o outro também está aumentando, né? Conforme maior, né, mais anos de experiência a pessoa tem, há uma correlação com maior salário. É uma correlação que forte, né? Que ela é mais do que 60, mas também não é muito forte, né? Falar que é mais de 90. Então, há essa correlação, mas nem sempre, quando eu tiver muitos anos de experiência, eu vou ganhar mais do que alguém que tem pouco tempo de experiência, né? Então, não é uma correlação, né, de 100%, né? Então, a gente vai ter pessoas com menos tempo de experiência ganhando mais do que uma pessoa com muitos anos. Então aqui, de forma simples, é só isso que eu preciso da análise. Não tem que copiar essa tabela, é só o número que me interessa. Então, na hora de indicar isso daqui lá no trabalhinho de vocês, vocês vão colocar, ó, que em relação aos dados, né, de salário e anos de experiência, há uma correlação de 0,77, que indica que é uma correlação positiva. Então, quanto maior os anos de experiência, há uma correlação com maior, né, o valor de salário, né, dessa pessoa, e há uma correlação forte, tá? A gente consegue fazer aqui um gráfico de correlação? Consegue. Mas aí, a gente vai ter que vir aqui em inserir, achar os gráficos, e a gente vai fazer isso por gráfico de dispersão. Então, se vocês forem encostando aqui, ó, em cada um desses modelos de gráfico, a gente encontra os gráficos de dispersão, tá? Então, eu vou selecionar esse primeiro aqui, tá? Para poder fazer. Então, a primeira coisa que a gente faz é selecionar os dados que a gente quer. Vem em inserir o gráfico de dispersão. E aí a gente consegue ter aqui um gráficozinho de dispersão, tá? É legal editar esse gráfico. Aqui também pode ter uma coisa aqui que não tá muito legal, e aí já serve de experiência para vocês, tá? Correlação. Tanto faz que eu tenho no eixo X e no eixo Y, a correlação ela não vai mudar. Mas a gente, de forma comum, usual, deixa sempre no eixo X a variável que não é a variável de interesse, e no eixo Y aquela que é o que a gente quer ver. Então, vocês concordam que aqui tá invertido? Porque, por exemplo, o que
qual que é a variável de interesse? A de interesse mesmo é o salário. Conforme os anos de experiência, eu quero ver qual que vai ser o salário. Então, o salário, ele deveria estar aqui, ó, no eixo Y, tá? Esse é um padrão que a gente tem na estatística. Sempre o que a gente tem interesse mesmo de ver, ele aparece aqui no eixo Y. E aí, clicando aqui em cima do gráfico, vindo com o botão direito, que o meu não tá dando certo. Deixa eu ver nesse maisinho aqui se vai dar certo. Pronto, deu certo. Tem que clicar aqui, ó. Também não deu agora. Peraí que eu vou achar o que tá acontecendo. Vamos lá, não sei nem o que eu fiz de errado não, porque agora eu pausei aqui e deu certo. Você clica em cima do gráfico, botão direito, tá aqui, selecionar dados, tá? Seleciona os dados. Selecionar dados. Mas que coisa. É, tá dando erro, pessoal. Acho que tá dando erro conforme eu tô gravando. Deixa eu voltar aqui de novo. Vamos ver se agora vai. Cliquei aqui no gráfico. Botão direito. Selecionar dados. Ai, foi. Pronto. Então, vamos lá. Agora eu preciso selecionar os intervalos meu que tem aqui, né? Então, a gente vai alterar. Deixa eu ver. Ih, já era. É problema no meu Excel, galera. Vou entrar aqui de novo. Bora lá, nova tentativa, hein? Tá aqui feito o gráfico, mesma coisa. Clico com o botão direito. Venho em selecionar dados. Ok? Editar. E aí ele vai aparecer aqui, ó. Valores de X da série e valores de Y. Eu vou vir aqui no valor de X. Selecionar, que eu vou querer lá no eixo X, são os anos de experiência. Pronto. E aí eu vou vir aqui no do Y e selecionar o salário. Pronto. Pronto, nada. Ficou ruim que dói. O que eu fiz de errado aqui de novo? Selecionar só os números. Então, vamos lá, selecionar só os números. E aí no Excel é assim mesmo, galera. A gente vai fazer, refazer, né? Até bom dar esses errinhos que conforme vocês vão fazendo aí a gente vê. Pronto, agora deu certo. Ok. Nome da série. Deixa eu tentar pôr aqui das anos de experiência. Ok, tá selecionado. Ok, ok, pronto. Agora trocou, tá? Para não precisar ter todo esse trabalho, se vocês tivessem invertido aqui, a gente tivesse invertido, colocado os anos de experiência primeiro e o salário depois, ele já teria saído automático sem eu precisar fazer isso tudo manual, né? Então fica aí também uma sugestão, na hora de selecionar, sempre deixar a primeira coluna como a coluna do que você quer que fique no eixo X, tá? E a segunda coluna do eixo Y, senão o ideal seria que você trocasse depois, né? Invertesse. Aqui, como eu falei pra vocês, vamos manter o padrãozão, né? Na minha mesma configuração que eu tava fazendo anteriormente. Se bem que o meu era esse. Pronto. Tá aí meu gráfico de correlação. E o meu valor da correlação, com essa bagunça toda, apagou aqui. Vou fazer rápido. Dados, análise. Quero o que? Correlação. Cadê a correlação aqui? Correlação, ok. Vou selecionar. Show. Rótulos na primeira linha. Intervalo de saída. Quero que saia bem aqui. Pronto. Ok. Tá aqui o meu valor da minha correlação.
beleza? Pronto, já aprendemos a parte da estatística descritiva e da correlação. Pessoal, dando continuidade então na nossa aula, eu vim aqui nessa planilha, ó, casa, para que a gente possa fazer regressão, tá? Para ver se como que vai ficar essa regressão aqui. Aqui eu tenho preço de casa, metro quadrado da casa, número de quartos e número de banheiros, tá? Esse número de banheiros aqui, às vezes vocês podem estranhar, porque tem 3,5, 2,5. Isso aqui indica que 3,5 tem 3 banheiros e um lavabo, né? Então esse meio aqui seria meio banheiro, tá? Só para que vocês possam entender, beleza? Apesar de ter meio, tá? Dos números aqui ser meio, deles serem apresentados como se fosse uma variável contínua, ele não é uma variável contínua, né? Vocês conseguem compreender que ela é quantitativa discreta, porque na verdade eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 banheiros. Aqui só tá me indicando que na verdade tem lavabos, né? Não é um banheiro completo, vamos dizer assim, tá? É algumas linguagens que às vezes vocês podem encontrar por aí, eu quis trazer só para que vocês visualizassem, tá? Vamos fazer regressão? Direto ao ponto, né? Então, dado, análise de dados, vou vir aqui em regressão, ok. A minha variável y vai ser aquela minha variável dependente, né? Então, aquilo que eu tô querendo ver se ela é influenciada por uma outra variável, vai ser y, né? Que a gente quer ver se o preço varia em decorrência do metro quadrado da casa, número de quartos ou número de banheiros. E o x vai ser as demais, tá? Então eu vou selecionar todas as outras. Na sala de aula, a gente fez regressão simples, só com uma variável. Aqui a gente vai fazer simples também, mas a gente vai comparar se o metro quadrado influencia no preço da casa, se o quartos influencia no preço da casa, se o número de banheiros também influencia. É isso aí que a gente tá vendo, tá? Então eu vou selecionar tudo. Para poder dar certo, tem que estar tudo do ladinho um do outro, tá? Se a variável preço tivesse no meio, vamos supor, entre metro quadrado e quartos, eu não ia conseguir selecionar de forma efetiva aqui no Excel. Então precisa estar tudo um do ladinho do outro. Selecionei, beleza, rótulos aqui na primeira linha. Essa constante aqui, ó, vocês lembram que lá na fórmula da regressão, eu tenho meu primeiro número lá, que é aquele beta zero, né? E aí aqui tá me indicando, vamos supor, se eu quero que a constante seja zero. Não quero. Na verdade eu não sei nem quanto que isso seria aplicável, mas se tá aqui é porque tem alguma aplicabilidade, mas na verdade aqui nos nossos dados, na nossa realidade a gente não vai utilizar. Esse nível de confiança aqui não precisa clicar, mas porque ele sai automático o de 95%, né? Ou seja, aquele nível de significância de 5%, que é o padrão. Mas se você quisesse mudar, era só clicar aqui e aí colocar 90%, né? Se você quisesse de 10% ou 99%, assim por diante. Eu vou deixar 100, tá? Mas se quiser mudar, tem como. O intervalo de saída, eu vou clicar aqui em branco para poder aparecer aqui do lado. Senão ele vai abrir uma nova aba aqui com o resultado. E por enquanto é isso. Pronto, apertei OK e ele me soltou aqui os resultados. Eu vou, pessoal, ser um pouco mais direta aqui, até para nossa aula não ficar muito grande, tá bom? Vou direto ao que interessa. O que a gente tem aqui? Vamos lá. Esse aqui é aquele nosso R quadrado. Vocês lembram que a gente aprende a calcular lá na nossa aula? Coeficiente. Opa, isso tá aqui. Esse aqui é um erro padrão, ele é muito utilizado para a gente comparar métodos, tá bom? Quando a gente quer comparar alguns tipos de métodos. Mas, métodos assim, aplicação matemática, sabe? A gente cria uma função para comparar uma com outra. Mas na nossa realidade aqui a gente não precisa, tá? Ok, então a gente tem aqui, ó, nosso coeficiente aqui de 72%. Ok. Aqui, regressão, resíduo,
Esse aqui é o meu valor F calculado. Pronto, o que é esse aqui, ó? Esse F significação. Isso aqui já é um problema de tradução do Excel, mas isso aqui seria aquele meu P-valor pro meu F calculado, tá? Vocês conseguem ver que ele é bem pequenininho? Ele é um número aqui, ó, vezes esse Ezinho elevado a menos 0,9. Então é um número bem pequenininho, então eu já sei que ele é significante. Beleza? Então eu já vi que para pelo menos uma dessas variáveis aqui, ó, metro quadrado, quartos e banheiros, ele realmente infere no preço da casa. É isso que eu consigo ver com isso daqui. Então agora vamos olhar individualmente, tá? Aqui tá me mostrando na minha análise de variância que pelo menos um deles vai interferir, tá? Aqui na minha análise de 1 por 1, vamos ver aqui, ó, o meu P-valor, tá? Vou direto àquilo que interessa. Aqui eu consigo ver que a variável quartos não tá interferindo no preço aqui da minha casa. Ele é muito alto, consegue ver? Ó, 0,98. E eu precisava, na verdade, que ele fosse menor que 5%, certo? Então, essa variável quarto aqui, ó, ela não vai inferir. Isso daqui, ó, ele só repetiu o Excel, às vezes ele repete. Não tem problema, não tem utilidade nenhuma, tá? Ok. De forma geral, foi isso daqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Resultado de resíduos. Vou falar mais pra frente. Pessoal, aqui então a gente conseguiu ver que quartos não tem nenhuma inferência. Então a gente vai repetir essa análise, retirando o quarto, tá? Vamos fazer só para o metro quadrado e para o banheiro, para ver se vai dar alguma diferença nos nossos resultados, tá? Porque às vezes quando a gente repete essa análise, ela dá um resultadinho diferente, só com o que é significante, tá? Vocês entenderam por que a gente está retirando o quarto, né? Eu já vou selecionar aqui essa variável quarto, vou dar aqui um Ctrl X e um Ctrl V de cá, certo? Vou apagar, vou excluir essa coluna, porque em metro quadrado e banheiro fica do ladinho um do outro, né? E aí eu consigo selecionar os dois para refazer a minha análise de regressão. Então vamos lá. Dados, análise dos dados, regressão ok. Meu Y já está selecionado ali para o preço. E agora o X só para o metro quadrado e para o banheiro. Vamos tirar os quartos porque a gente viu que ele realmente não tem uma interferência no preço. E a gente vai ver só o que realmente interessa. Aqui o intervalo de saída. E aí eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar tudo que o Excel pode me soltar. Só para que eu mostre para vocês de forma geral tudo que ele apresenta, tá? E ok. Ótimo. Agora, vamos olhar. O meu R ao quadrado aqui, ele não mudou. É o mesmo, tá? Tenho aqui, ó, S significativo. Metro quadrado e o banheiro, tá aqui meus P valores, ok? E, pessoal, vamos ver o que mais que ele soltou de cá, tá? Então, eu quero aqui para o resultado dos resíduos. O que são os resíduos? Os resíduos, pessoal, olha aqui, eu tenho o previsto, ok? O previsto seria aquele meu valor do Y chapéu, tá? O estimado. Então, deixa eu ver cadê onde é que tá meu Y chapéu aqui. Pronto. Aquele meu valor estimado. Quando eu jogo lá no cálculo da regressão, o que ficaria aqui na minha observação 1? Então, por exemplo, para o metro quadrado, né? 257 metros quadrados, 3 banheiros e meio aqui, qual que seria o meu preço, entendeu? E aí seria o que era esperado. O resíduo aqui, pessoal, vai ser esse Y chapéu meu aqui, tá? O resíduo aqui. Esse Y chapéu menos o meu Y, que foi esse valor meu aqui observado. E aí eu tenho, então,
o valor dos meus resíduos, tá? Que eu consigo observar esses resíduos. Então, de forma geral, que ele me solta esses resultados. Interessante para uma observação geral em relação ao modelo, tá? Também não é utilizado, é só queria mostrar para vocês algumas outras funções que ele solta. Aqui são resultados de probabilidade percentil. Vocês lembram quando a gente falou sobre os quartis? Que a gente divide em 4 partes e aí a gente selecionava, né, do menor para o maior e via em qual que eram as partes que tava cada um daqueles nosso dado estava. Aqui ele dividiu em percentil, que são partes, tá? Mas são mais partes. Então eu tenho aqui o percentil começando em 1,38 e ele vai até lá em 98%, tá? Ele é em percentagens e ele divide em muitas partes. E aí ele começa aqui, ó, do menor para o maior e vai me dando aqui uma estimativa para cada um desses percentis. E me apresenta aqui, ó, essas plotagens. Então essa plotagem aqui, por exemplo, é para variável preço, percentil da amostra. Vamos ver o que ele tem aqui. Então é o preço que ele tá variando aqui, ó, como que vai variando esse preço. Eu consigo perceber, deixa eu aumentar ele que vai ficar mais visual, né? Que conforme aqui, né, o meu percentil, eu vou tendo aqui uma distribuição desse meu preço, eu consigo quase que colocar uma linha aqui. Então tá bem distribuído, né? A gente vê que há uma tendência assim de uma distribuição realmente normal, né? Tá muito próximo de uma distribuição normal. Isso aqui, pessoal, é só a título educativo, tá? Então, cada um desses gráficos aqui, a gente consegue ver essas observações. Eu vou excluir porque esse gráfico ele realmente não serve, é só a título de observação. Esse daqui, ó, ficou um pouco estranho porque são os banheiros. Vocês lembram que eu falei que apesar de ser 3,5, 2,5, 1,5, isso aqui é uma variável quantitativa discreta, né? Então, sempre quando a gente tiver números discretos, a gente vai ter isso daqui, ó, em cima um do outro, tá? Porque a gente não é contínuo, né? Quando é contínuo, a gente tem uma distribuição, assim, contínua. Nesse caso aqui, são variáveis discretas, realmente. Então, aí vai ficar um gráfico meio estranhozinho. O que é importante aqui é que a gente vê que a gente consegue, né, traçar aqui uma linha, né, na diagonal e ver que tem esse aumento, tá? É isso aqui que a gente consegue ver. Ó, o azulzinho é o quê? O azulzinho é o preço realmente que a gente obteve, né, lá nos nossos dados. E o laranja são aqueles que foram previstos, né, pela nossa função aqui da regressão. Então, vocês conseguem ver que em vários ficou bem em cima, ó. Alguns estão um pouco dispersos, porque a gente sabe que não é 100% certinho, né? Então, por exemplo, esse laranjinho aqui, ele ficou solto. Foi previsto um valor, que na verdade não teve. Mas isso aqui já dá uma ideia aqui, ó, de normalidade, tá bom? Professor, o que eu vou usar então? Vocês vão usar aqui pra mim, ó, pra poder discutir os dados de vocês. O coeficiente, tá bom? O valor de significância, falando que realmente, ó, o coeficiente em relação desculpa, eu coloquei o errado aqui, ó, é o quadrado, né? Tanto que explica, né? O que é isso daqui? O quanto que a nossa função de regressão explica, né, os nossos dados, os nossos valores aqui. Então, é de 72%. Aqui eu tenho o meu nível de significância, mostrando que realmente é significativo. Então, esse valor aqui, ele é um valor a se considerar. E aí, depois eu posso colocar lá nos meus resultados o p-valor, tanto para o metro quadrado quanto para o banheiro, mostrando que os dois são significativos em relação ao preço da casa. E aí pode colocar também o dos quartos, que eu retirei, mas que a gente tinha feito anteriormente, para falar que o p-valor mostra que não é significativo e que não há uma influência em relação ao número de quartos
com o valor da casa, tá? Se vocês conseguirem discorrer sobre isso, eu já tô muito feliz em relação à análise de regressão, tá bom? Pessoal, então agora, também a título de curiosidade, tá? Como que a gente faria a transformação dos nossos dados? Em relação ao seguinte, vocês lembram quando a gente, na hora de fazer correlação, tem uma forma de fazer correlação quando a gente tem valores quantitativos e quando é qualitativo, a gente tem que transformar esses valores, né? O mesmo vale para regressão também. Então, a gente precisa de transformar esses valores para que a gente consiga realmente analisar. E isso é muito usual no nosso dia a dia. Para tudo que a gente vai calcular, fazer cálculos, né, de estatística, se é uma variável qualitativa, então reação à doença, cor de flor e por aí vai, a gente precisa transformar isso em número. Então, como que a gente faria? Aqui eu tenho, ó, nesse salário 2 aqui, o gênero e a faixa etária, que são qualitativas, né? Não é número. Então, para poder fazer a análise aqui da regressão, considerando isso, eu passaria elas para o lado, então traria elas para cá, para eu poder trabalhar com essas duas aqui no meio. Como vocês viram, a gente tem que selecionar do ladinho um do outro, né? Então, eu não quero apagar isso daqui, eu vou deixar aqui do lado a transformação, tá? Então, para poder transformar o gênero, aí a gente só faria aqui, ó, igual se selecionaria a minha cédula aqui. Então, se essa cédula ela for igual a M, só que aí eu tenho que colocar isso aqui dentro de aspas, que é para poder indicar para Excel que isso aqui não é número, tá? Então, ponto e vírgula. Se for igual ao M, vai ser igual a 1. Eu quero que ele substitua por 1. Se for diferente de M, eu quero que ele substitua por 0, tá? Aqui é uma transformação simples, mas muito usual no nosso dia a dia. Enter. Pronto. É igual a M, vai ser igual a 1. E aí eu puxo aqui pra baixo, ó, e ele vai substituir todos, ok? Mesma coisa eu posso fazer pra cá, ó. Igual se, aí, a parênteses, abaixo. Se for igual, vou colocar assim, ó, acima, ponto e vírgula, vai ser igual a 1. Se for diferente, vai ser 0. Dou Enter, ok? Posso dar 2 cliquezinhos aqui também, que ele vai até o final, automático. Pronto, transformei os meus dados e dessa forma que eu consigo fazer cálculos de regressão, correlação, tá? Então aqui foi só para mostrar mesmo para vocês como que a gente faz isso daqui na vida real, tá? Como que ocorre essa substituição de forma mais simples. Aí, pessoal, eu decidi fazer aqui a análise só pra gente ver em relação a regressão agora, só pra gente ter uma análise diferente do que a gente acabou de fazer, né? Então, eu vou fazer rapidão. Análise de regressão e tal. Qual que é o meu Y aqui? O meu Y vai ser o salário, né? É isso que eu quero ver. Se o meu salário muda em decorrência das demais análises, né? E o meu valor de X, aí eu vou colocar anos de experiência, gênero, faixa etária. Pronto. Aí, com os valores aqui, claro, né? Em numeral. Rótulo tá aqui, constante intervalo de saída eu vou colocar de cá. Beleza, nova planilha, não vou soltar esse tanto de coisa aqui não, tá? Máximos resíduos. Pronto. Me soltou aqui os resultados. É significativo, né? Já vou direto aqui, esse é o primeiro valor que eu olho. É significativo. De cá eu tenho o nosso o quadrado.
Esse R ajustado aqui, ele é interessante também, tá, pessoal? Ele é ajustado porque a gente tem várias variáveis, tá bom? E aí tem que ser feito um reajuste, então pode ser olhado ele aqui também, tá? Ano de experiência, gênero e faixa etária. Vamos ver aqui o p-valor de cada um deles? Eu tenho aqui que a faixa etária, ela não vai influenciar, né? Vocês conseguem ver aqui, o p-valor dela é muito alto. Então, vou refazer, colocar aqui na frente sem ela, tá? Sem a faixa etária. Só pra gente ver se muda alguma coisa. Então, vou vir aqui em dados, análise de regressão. Já tá, o Y já tá calculado e eu só vou selecionar agora gênero e anos de experiência. Já tá lado a lado, ficou fácil. E o meu intervalo de saída eu vou colocar aqui mais à frente, que é pra poder não ficar nada em cima e eu conseguir comparar. Vamos ver o que eu fiz errado. Ah, tá. Apagar. Resselecionar. Ok. Pressione OK para sobrescrever. Tá bom. Ah, tá. Ele tava me avisando que ia ficar em cima os valores. Não tem problema, que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Esses valorzinhos aqui. Então, vocês percebem que o ajustado, ele praticamente não mudou, porque esse daqui já tinha feito um ajuste em decorrência dos valores. Então, por mais que como eu retirei nessa segunda análise a variável que não ia ter influência, que seria a faixa etária, então o valor aqui quase não mudou. Ele já tinha feito um reajuste aqui, retirando esse que tinha uma influência. E aqui o meu R quadrado, ele já teve uma mudançazinha. A gente percebe que é maior, né? Tem uma explicação aqui maior quando eu tive um maior número de variáveis. O que é meio que lógico, né? Quanto mais variáveis eu tiver na minha análise de regressão, melhor eu vou conseguir explicar os meus dados. Mas foi uma diferença muito pequena, sutil, porque a variável que eu tirei, ela não tinha grande influência, né? Na verdade, nem é significativo aqui, ó. Bem alto o nosso valor, tá? E aí o p-valor aqui, ó, das nossas variáveis continuaram sendo bem pequenininho, tá bom? Então, tá aqui o que eu queria que vocês vissem, tá? É só uma outra forma da gente analisar, trabalhando agora com variáveis qualitativas, beleza? Pessoal, agora vamos fazer aqui um teste T para uma variável, tá? E aí eu peguei aqui uma variável dependente como exemplo. Então, eu tenho aqui peso de animais antes e depois de uma dada alimentação ali, tá? Eu mudei a dieta e aí eu quero saber se existe diferença. Teve alguma influência no peso desses animais? Sim ou não? Né? Essa é a minha pergunta. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou vir na análise de dados, teste T, duas amostras impar para médias. Impar significa que elas são dependentes, tá? Que eu vou ter aqui, na verdade, variáveis coletadas para o mesmo indivíduo, né? Então, por exemplo, eu vou coletar ali uma amostra, né, o peso desse animal antes da dieta e depois daquela dieta. Então, é impar, tá? Isso aqui é só questão de nomenclatura do Excel. Ok. Vou selecionar aqui a minha primeira variável, que seria antes, ok? A segunda, que é depois. Selecionei. Rótulos. Essa hipótese aqui da diferente das médias, né? Eu quero saber se difere de zero. Beleza? É isso que eu quero saber. Se é diferente. Alfa a 5%, intervalo de saída aqui eu vou colocar bem aqui. E ok. Pronto, coisa mais rápida, né? O que eu vou ter aqui? Vamos analisar. Já vou vir direto pra cá, tá? Não vou nem ficar olhando média, variância, né? A gente até percebe que a média é diferente, mas será que é significativo? É tão diferente ao ponto de ser estatisticamente significativo? Né? As variâncias aqui, ó,
são muito diferentes, né? Então tá bom. Observações, correlação de Pearson. Beleza. Também não faz sentido a gente olhar essa correlação aqui, tá bom? Número de graus de liberdades, ok. O que é esse valorzinho aqui, ó? É aquele valor de T tabelado, tá, pessoal? T crítico causal... Na verdade, esse aqui vai ser o T... Start T unicaudal, T crítico unicaudal, é isso mesmo. Então, esse daqui vai ser aquele calculado e esse de cá é o T crítico, que vai ser o meu, na verdade, o T crítico aqui vai ser o tabelado, certo? Esse daqui para o unicaudal. E se for bicaudal, vai ser o de cá, certo? Que é esse de 2,02. Independente, a gente já sabe que a gente vai considerar o bicaudal, né? Porque a pergunta aqui inicial que eu trouxe para vocês é diferente ou igual? Né? Se é diferente ou não é diferente, vai ser o bicaudal. Então, eu vou olhar aqui, né? O bicaudal. O meu T calculado, ele foi o quê? Menor que o meu T tabelado, certo? Se ele foi menor que o meu T tabelado, vocês concordam comigo que não houve uma diferença significativa, certo? Isso já lá nos nossos conhecimentos da nossa aula. Mas nem precisava da gente falar tudo isso. Isso aí foi só para que vocês tivessem o conhecimento técnico. Na real, a gente coloca isso aqui, ó, que é o nosso p-valor, certo? Que vai ser esse de 0,29 aqui, então 0,30, né? Que é muito mais alto do que o de 0,05, né? Que a gente estava analisando de 5%. Então, aqui, na verdade, não houve uma diferença na estatística significativa, tá bom? Então, é assim que a gente vai analisar. Não houve diferença estatística significativa no peso dos animais, né? Para antes e depois da aplicação dessa dieta, ok? Tá, e para finalizar, pessoal, a gente tem mais um monte de coisa que a gente poderia fazer aqui no Excel, mas para essa aula e esse material não ficar tão grande, e também a ideia da aula é só uma ideia inicial do que vocês podem fazer, e quem tiver interesse pode se aprofundar mais, eu vou finalizar aqui numa nova, tá bom? Numa análise de variância, e aí a gente finaliza essa aula aqui prática de Excel, tá? Então, ó, a nova aqui, eu tenho variedades A, B, C e D, e eu quero saber se elas são diferentes, se há uma diferença, né, estatística significativa da produção entre elas, tá? Então, tá aqui o número. O que eu vou fazer? Análise de dados. A nova, fator único, tá bom? Que é aquela mais simples, que é a que vocês já viram na sala de aula. Vou vir aqui selecionar todos os meus dados. Agrupados. Em coluna, pessoal, os nossos dados estão em colunas, porque estão aqui, ó, A, B, C, D. Mas se eles estivessem por linha, A e 25, 26, e os dados estivessem pra frente, a gente viria aqui em linhas, tá bom? Mas aí, no caso, é em colunas. O intervalo de saída, vou colocar aqui, para poder sair na frente. O alfa 5%, ok. Acabou, tá aí nossa análise de variância, tá? Não fiquem bravos com a professora que ensinou vocês a fazer isso aqui na mão, coisa que vocês fazem em segundos, né? Porque a minha ideia é que vocês entendam realmente isso aqui, e agora eu tenho uma confiança maior que vocês entendem. O que é que isso aqui tá me falando? Onde vai o olhinho de vocês? O meu vai aqui, ó, nesse p-valor. O que é aqui? Opa, não queria fazer nada isso aqui, não. Era só isso aqui, pronto. Meu p-valor, ele é menor do que 0,05, ou seja, menor do que 5%, que me indica que há realmente uma diferença, né, estatística significativa entre essas variedades, ok? Tem outra forma de analisar? A gente aprendeu lá em sala de aula, porque quem tá calculando na mão não vai achar esse valorzinho, esse p-valor aqui. Primeiro vai o quê? Pelo meu F calculado e o meu F tabelado, né? O F tabelado é o F crítico. Então, eu tenho aqui que o meu F
calculado, ele é maior do que o F tabelado, certo? Então, se ele é maior, eu vou falar que realmente existe uma diferença estatística, né? Significativa. Significa que a minha diferença, né, entre eles, né, em pelo menos um deles, da comparação entre pelo menos duas médias entre eles, vai ser diferente, né, estatisticamente significativo, tá bom? Então aqui tá uma análise de variância bem simplesinha, igual a gente fez na sala de aula. E como que vocês vão colocar isso daqui lá na análise, nos resultados pra mim? Esse daqui eu realmente preciso que vocês copiem. Toda essa tabela, pode vir só até o p-valor aqui, ó. Não precisa indicar o F crítico, tá? Vou até apagar ele aqui, ó. Eu excluiria, copiaria essa análise de variância aqui, ó, e aqui eu tenho uma tabela. Então lembrem, na hora de colocar no trabalhinho de vocês, tabela 1, tabela 2, e aí discute o que que você tem aqui nessa tabela. Você só precisa falar, ó, que o p-valor, ele é menor do que 0,5%, e por isso, indica que há uma diferença estatística significativa em pelo menos um par aqui, né, de variedades, né, em relação aqui aos meus dados que foram analisados, tá bom? Não precisa discutir muito mais do que isso, não, né? Vocês vão me indicar aqui o resultado, que é esse. Ou então vocês podem colocar que o F tabelado, ele foi maior do que o crítico, aí você coloca qual foi o valor do crítico, e por isso você consegue, sim, dizer que a diferença é estatisticamente significativa, tá bom? Então, era isso. Deixa eu vir aqui. Era isso que eu tinha para poder passar para vocês, tá, pessoal? E então enviei também no mesmo e-mail o arquivo de dados que eu utilizei nesses exemplos e um arquivo de dados para que vocês façam sozinhos. Bom trabalho, qualquer dúvida pode me mandar e-mail ou ir até na minha sala. Tchau, tchau!